ortopedia ou myobrace. Olha só, acabei de postar esse caso aí desse meu paciente de 9 anos, que eu fotografei hoje, 75 dias de tratamento, e fiz um comentário sobre a diferença do olhar do ortodontista para quem utiliza o olhar da miofuncional para fazer algum tipo de diagnóstico e planejamento. E aí eu recebi uma mensagem agora de uma dentista do Rio de Janeiro, e eu achei interessante compartilhar com todo mundo, porque, olha só, ela colocou: e aí, Patrícia, tudo bem? Obrigada por estar olhando esse casinho. Então, a minha dúvida, porque eu queria colocar OFM, então, ortopedia funcional dos maxilares, na paciente, para a gente ver se eu conseguiria travar um pouco esse crescimento de mandíbula. Eu não vou nem comentar essa parte de travar o crescimento da mandíbula, que não vem ao caso. Eu quero explorar outro assunto. E expandir o arco. Só que, ao mesmo tempo, eu queria colocar o myobrace por causa da questão da postura lingual dela, que a gente também consegue uma expansão com o myobrace. Eu acho que a facilidade de uso é melhor, então ela coloca o myobrace como uma das vantagens, ser mais fácil de utilizar do que a ortopedia funcional dos maxilares. Por causa da questão da postura de lingual dela, acho que a gente também consegue uma expansão, né? Olha só que interessante, eu tenho medo do myobrace não ser indicado ainda para esse caso. Às vezes eu tenho que expandir primeiro para depois entrar com o myobrace para a postura. Gente, se vocês olharem os meus casos, do quanto tempo eu levo para expandir uma arcada superior com a colaboração do paciente e com o uso do aparelho corretamente, é muito rápido. Tá? Tem muita gente que justifica para mim: Patrícia, eu prefiro fazer uma disjunção antes de entrar com o myobrace para melhorar a respiração. Quem disse que fazer disjunção, melhorar o espaço aéreo, significa que esse paciente vai respirar melhor? Se ele continuar respirando pela boca, não adiantou nada. Ele melhora a passagem de ar, só que a entrada do ar ainda está na boca por conta de um hábito vicioso. Ele ainda não aprendeu e nem suporta manter uma retenção de gás carbônico no seu corpo através da respiração exclusivamente nasal. Mas não vou entrar nessa questão agora. O que eu quero colocar para vocês é o olhar dela, dizendo assim: ela coloca ela compara a OFM, um aparelho ortopédico, com o myobrace. Então já começa aí um equívoco muito grande, porque não tem como a gente comparar aparelhos diferentes, porque eles têm objetivos diferentes. O objetivo do sistema myobrace é tratar as disfunções respiratórias e musculares que estão causando essas disfunções. E a gente consegue corrigir muitas más oclusões, e quanto mais cedo, mais rápido ainda. A ortopedia funcional dos maxilares, muitos aparelhos tiram o espaço do palato, onde a língua faz o trabalho para expandir e para vedar a passagem de ar pela boca e pela garganta. Então, apesar de existir ainda muitos colegas que falam: eu prefiro começar com ortopedia, eu hoje prefiro corrigir disfunção. Porque a gente tem muitos resultados rápidos corrigindo as disfunções que a gente muitas vezes não tem noção, porque não se dá a oportunidade, não ousa, não acredita na técnica e não começa com o sistema myobrace, com o protocolo de exercícios. E aí, por não ter essa experiência, acha melhor não começar dessa forma. E por não começar dessa forma, você nunca vai ver o quanto a correção das disfunções é poderosa. E mais ainda do que se preocupar com correção de oclusão, me preocupa muito mais, hoje, nas minhas prioridades, a minha escala é independente da idade da criança, independente da má oclusão que ela tem, porque hoje depois de quase 12 anos com odontologia miofuncional, eu entendo que tratar as disfunções respiratórias e musculares
é muito mais importante do que me preocupar com a oclusão, isso porque eu sou ortodontista, é muito mais importante porque uma má oclusão, ela não faz com que o nosso paciente tenha sonos ruins, que ele seja diagnosticado com TDAH simplesmente porque ele dorme de boca aberta e tem um sono completamente alterado, agitado, que não deixa ele dormir, relaxar, restaurar e regenerar todo o seu sistema de saúde, toda a sua fisiologia, todo o seu corpo. E aí ele acorda indisposto, ele acorda mal-humorado, ele acorda com dificuldades de concentração. Ele vai para o médico e é diagnosticado com TDAH e é tratado com medicamento. Então, hoje, quando eu vejo má oclusão e vejo disfunção respiratória e muscular, eu começo por aqui. Porque que adianta eu abrir o palato dessa criança, que adianta eu fazer uma disjunção e aumentar o espaço aéreo do nariz, sendo que essa criança precisa muito mais dormir melhor hoje e ter uma qualidade de vida melhor, um desenvolvimento corporal, um desenvolvimento e crescimento mais adequado para a sua idade, do que corrigir uma má oclusão. A má oclusão hoje, para mim, fica em segundo lugar, depois das disfunções respiratórias e musculares. Então, eu não acho correto a gente olhar para uma má oclusão para escolher se vai corrigir com MyoBrace ou com aparelho ortopédico, porque você não está tendo o foco direcionado para a coisa certa. A gente corrige, a gente vai selecionar o sistema MyoBrace quando você identificar as disfunções respiratórias e musculares que esse paciente tem. E, no caso, essa dentista, ela tá preocupada com o crescimento mandibular e a falta de expansão superior. Gente, a gente colocando a língua no palato, redirecionando essa respiração pro nariz, fazendo os exercícios, afastando a musculatura que mantém a arcada superior atrésica, isso é poderosíssimo para corrigir uma oclusão. Tá cheio aqui no meu feed do Instagram de resultados que eu tenho diariamente. Eu fotografo e publico aqui para mostrar para todo mundo o poder que tem colocar a língua no palato, selar os lábios e respirar apenas pelo nariz. Então, na hora de escolher um aparelho, me fala qual é o seu foco, qual é a sua preocupação, para eu poder te direcionar. Porque hoje eu sempre vou dar preferência para corrigir essas disfunções. Não significa que eu não tenho nenhum caso aqui de aparelho fixo, de alinhador, o que seja. Eu trabalho também com outros aparelhos somente quando eu tenho necessidade depois de corrigir as disfunções respiratórias e musculares, tá? Então, é muito importante que a gente, ao fazer um planejamento, um diagnóstico e depois, em cima desse diagnóstico, um planejamento, tenha associado ao diagnóstico da má oclusão o diagnóstico dessas disfunções, que são elas que fazem o nosso paciente sofrer e muitas vezes ser diagnosticado com enfermidades que ele não tem e tratado também. Então, aproveitando isso, quando o nosso paciente tem uma má oclusão, além de significar que ele tem uma disfunção respiratória e muscular associada, essas disfunções causam a má oclusão, mas também por trás disso causa disfunções temporomandibulares, dores musculares, disfunções respiratórias do sono, como ronco e apneia, sono agitado, problemas comportamentais, problemas de desenvolvimento corporal, como problemas posturais. Que mais? Esse paciente, ele pode apresentar bruxismo, cêntrico ou excêntrico, noturno ou diurno, mas muito mais frequentemente associado o bruxismo noturno. Então, a gente olhar para uma criança, olhar para um paciente e ficar focado apenas na correção da má oclusão ou no diagnóstico da má oclusão, tá muito aquém do que a gente pode oferecer para o nosso paciente. Então, se você ainda não se aplicou ao estudo da odontologia miofuncional, independente da sua especialidade, você está oferecendo um tratamento muito aquém do que você poderia oferecer. E então fica aqui esse despertar para todo e qualquer cirurgião dentista, mesmo que você não pratique, pelo menos encaminhe para um colega que pratique, para que o seu paciente não fique
com um subdiagnóstico e um subtratamento, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, acredito que ainda dê tempo de gravar mais um, mas só lembrando, hoje tem uma live maravilhosa com o com o especialista em respiração, Felipe Leal, mais tarde, às 20 horas, aqui no Instagram. Acredito que vai ficar gravada, mas ao vivo a gente vai responder muitas perguntas, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.